Cara, meu, o Bolsonaro fez comigo, talvez eu tenha sido um dos primeiros, que ele fez o que depois ele repetiu ad nauseam. Você que é bolsolepra talvez não sabe o que é ad nauseam. É uma expressão latina. Até enjoar. Tá? Ad eternum, ad nauseam. Ou, não é o caso da bolsolepra, ad astra. Até as estrelas. Cara, o que ele fez com a minha família é o que ele fez depois com várias outras. Ele usou como bucha de canhão. Tá tudo documentado, tá tudo amplamente documentado. O Paulo Guedes entregou a minha cabeça pro STF. Eu teria sido preso se eu não tivesse ido à Embaixada de Israel e falado, não, eu não serei mais preso, eu tenho o direito de ficar lá, falei com o embaixador, aí acharam a vaga do Banco Mundial que estava vazia. Eu tive um monte de processos. O Augusto Aras, que era um cara indicado pelo Bolsonaro, várias ações contra mim, cara. Enquanto eu estava lá, eu fui investigado pela BIM Paralela, eu não sabia disso, porque eu estava na correria, eu estava lutando contra toda a esquerda lá no MEC, cara, contra a corrupção do Centrão. Eu sou o único cara que tem mais de 10 casos documentados que eu peguei de má versação do dinheiro público de gestões anteriores, cara. Enem superfaturado. Passou por lá o cara do Temer, passou o Haddad, tudo com Enem superfaturado. Tá tudo documentado, protocolado, encaminhado para a Justiça, para a Polícia Federal, para Ministério Público, livro didático superfaturado. Cara, Augusto Ara só ficava no meu cangote. Falava, presidente, o que está acontecendo? Eu não sabia. Ele queria que eu desistisse, que eu fosse frouxo, que eu fosse covarde, que eu corresse de lá. Só que eu acredito que o barro que me fez não foi o mesmo barro que fez a tua turma, cara. Tá? Somos feitos de brejos diferentes. O que aconteceu? Ele entregou a minha cabeça aos leões. Minha família foi ameaçada. Quando eu finalmente consegui chegar lá aos Estados Unidos, ele me ameaçou na véspera de Natal. Mandou mensagem me ameaçando. Por quê? Porque saiu uma pesquisa e eu estava primeiro nas intenções de voto para o governo do estado de São Paulo. E eu nem estava um candidato, nada. Estava com 16,5% das intenções de voto. E aí saiu uma outra pesquisa, e aí na véspera de Natal, cara, e depois na véspera de Ano Novo, ameaçou de novo. Se ele me mandasse, eu não sabia que eu tinha mandato, 2 anos, porque na véspera de Natal tá tudo fechado, Ano Novo também. Então, cara, eu fiquei preocupado, porque se eu, em tese, fosse mandado embora do Banco Mundial, não tinha brigado, não tinha feito nada contra ele. Eu teria que voltar com a minha família, com os meus filhos perderiam um ano escolar, tudo de ruim, no meio de uma pandemia. O que ele fez, por quê? Porque um cara que nem eu atrapalha os interesses do Centrão. Imagina um cara como eu, no governo do estado de São Paulo, a quantidade de coisa errada que eu ia pegar. Você acha que o PCC está dando risada à toa, como ele está dando risada agora com o Tarcisão? Você acha? Você acha que o Tarcisão não pegou um único contrato errado de 40 anos de PSDB? Eu estava no MEC, eu tinha 56 hospitais universitários. O Dória tinha 52 hospitais aqui no estado. Eu tenho a lista de compra do Dória, o mesmo produto, o mesmo equipamento, tudo igual. É o dobro. O preço unitário é o dobro do que eu paguei nos hospitais universitários. Tarcisão, ó. Ele é chapa do Dória. Tá toda hora lá com o Dória na lide. Tá toda hora com o STF. O Bolsonaro entregou a minha cabeça aos leões para eu ser destruído. O Lula foi à universidade onde eu sou concursado há mais de 15 anos, professor concursado há mais de 15 anos. Me perseguiram, me tocaram, me ameaçaram de morte lá. Foi lá tripudiar de mim. Tô processando o Lula na Europa. Tá bom? Então dobra a tua língua, essa língua viperina tua, antes de falar um ai a meu respeito, tá bom? Que Deus lhe dê em dobro a injustiça que você falou contra mim. Eu posso fazer uma brincadeira? Fica à vontade, uma brincadeira deliciosa. Não pode ser safadinha, viu? Vou colocar uma brincadeira aqui pra deliciosa, você. Só, deliciosa, brincadeira sadia. Brincadeira de broderagem, hein? Broderagem. Vamos lá pra broderagem. Eu perguntaria aos seus advogados. Aqui, ó. Opa, que delícia. Vamos lá. Posso fazer uma brincadeira? Que brincadeira O senhor gostosa. sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Meu ministro, desculpa aqui. É isso. Ministro. Adiantou. Ele não perdeu a dignidade, porque você não perde uma coisa que talvez você não tenha. Adiantou isso, cara. E você que é bolsolepra, você ainda tem coragem de vir aqui falar um ai a meu respeito? Mostra uma única cena
que eu tenha pedido desculpas. Eu nunca retirei aquilo que eu falei na reunião. Eu nunca retirei. Nunca pedi desculpa. Não faltou covarde me ligando e pedindo para mandando, pede desculpa. Não faltou covarde, hein? Pede desculpa. Retira. Nunca fiz. Broderagem no banheiro. Vamos um ensaboar o outro na brincadeirinha. Com amor. Você com passa amor. sabão em mim, eu passo sabão em você. Ó, seguinte, vou botar mais um, porque hoje a gente tem que dar uma moral pro pessoal. A pessoa chegou. É a Fernanda Cristina Aiello de Paiva Moraes. É o nome dela no YouTube, tá? E é um nome comprido. Que É. maravilha. Vamos lá. Assim, ó. Ela faz uma pergunta que é a seguinte: por que você aceitou ser ministro dele se ele é tão mau caráter assim, Abrão? Ele me enganou. Ele enganou todo mundo. Eu já falei. O Bolsonaro é um cara que te olha nos olhos e chora. Eu reflito muito a respeito. Por que ele me enganou? Né? Primeiro, ele é bom. Ele mente muito bem. Ele olha no seu olho e chora. E no dia seguinte, ele grita: Alexandre de Moraes, deixa de ser canalha. Depois ele vai lá e fala: posso fazer uma brincadeirinha? E na sequência, ele chora. Na sequência, assim, não tem limite. Ele não tem limite. E porque é um cara... Então ele tem uma habilidade. Ele é eu acho, ele seria um candidato muito melhor ao Oscar do que a Fernanda Torres, né? Fernanda Torres foi. Ele é um ator. Na minha opinião, é um cara que consegue chorar, olhar pra você, falar um monte de loucura e... Frio. Na despedida que eu tive com ele chorou pra mim. Chorou. Eu pensei, é um fraco, tá na mão dos generais, não consegue fazer nada. Chorou. Eu não consigo fazer nada. Chorou. Falei, beleza, é um fraco, perdeu o Brasil tá indo pro buraco. Os generais são complicadíssimos, não todos. Eu conheci generais honrados, mas tá complicadíssimo. Beleza, perdeu um país. Tomara que dê certo. Eu fui perceber quem era o Bolsonaro. Eu diria, o primeiro choque foi quando ele me ameaçou no Natal e no Ano Novo. Foi ali que até então eu considerava ele apenas um cara fraco. Quando eu desponto nas pesquisas pro governo do estado e ele vem com tudo pra cima de mim, eu fiquei chocado. Depois eu fiquei sabendo, pelas reportagens, porque tá documentado, que a minha cabeça foi oferecida por STF. Iriam me destroçar no STF. O que me salvou foi ter ido à embaixada de Israel. Israel falou, pode ficar. O embaixador falou, pode ficar aqui hoje. Quiser, você fica aqui. Não será preso. E isso seria um problema internacional, porque eu ficaria lá na embaixada. Mas o que esse cara fez? Nada. Ele falou uma coisa que ele podia falar. Tem corrupção, tem sacanagem, tem roubo. Não. Ele falou uma coisa que, em uma reunião privada, que poderia falar na calçada dos Estados Unidos, de Israel, da Europa, sem problema nenhum. Então, assim, a primeira ficha caiu, quem seria o Bolsonaro, quando ele ameaça na véspera de Natal e do Ano Novo. E mesmo assim eu fiquei quieto. Por quê? Porque eu falo, não, ele tem muitos defeitos, é um problema pessoal meu, que agora que eu tenho com ele. Mas ele é melhor que o Lula porque ele não é corrupto. Ele não é ladrão. Eventualmente pode haver um problema ali com o Flávio, mas ele não acho que seja ladrão, porque eu viajei com ele, eu vi como era. A vida simples, modesta. Podia ser tudo fingimento, mas eu vi. Mas isso foi antes do deslumbre do jet ski, das canetas, dos relógios, dos colares de diamante. Foi antes dele olhar para 2 milhões de reais e falar, isso é um pingô, 2 milhões de reais, e a gente gasta. E vamos que vamos. O patrimônio dele é muito maior do que 18 milhões. O estilo de vida que ele leva, hoje, está próximo dos filhos do Lula e do Lula. E eu acho que o Lula vive como um bilionário. Eu acredito que ele se beneficiou na pessoa física do fundão eleitoral. Dinheiro do PL. Assim, eu acho que o Bolsonaro se corrompeu. Eu acho que o Flávio se corrompeu. Eu acho que o Eduardo se corrompeu. E acho que o Jair Bolsonaro, Renan Bolsonaro, ele é mais polêmico do que apenas se corromper. Mas é isso, eu fui enganado. E quando eu percebi, antes, eu só comecei a atacá-lo quando as mansões apareceram. Porque quando apareceu as mansões, é uma ponta do iceberg. Hipoteticamente, eu não estou falando que ele é corrupto e roubou bilhões. Mas quando aparece mansão, sem ter origem para esse dinheiro, é porque normalmente a pessoa já tem um patrimônio tão grande, escondido, e ela quer começar a usufruir desse dinheiro, com mansões, com viagens a Mônaco, com viagens internacionais, frequentando com as esposas que antes não iam a 25 de março, e passaram aí para as lojas Prada, para a loja Hermenegildo Zenha, para Ferragamo. É loja que, se você entrar para comprar um lenço de bolso, você gasta R$1.000. De onde vem esse dinheiro? Quando eu vi uma incongruência entre
a pessoa ser honesta e ter esse estilo de vida, uma mudança muito rápida em tão pouco tempo, eu falei, olha, não acredito mais na honestidade dele. Antes disso, eu não batia na pessoa física. Eu comecei, eu e meu irmão, nós fomos os únicos, que eu me lembre, que começaram a alertar de forma explícita. Porque as mansões apareceram no começo de 22. Mas em junho de 21, a gente começou a alertar que os generais e o Bolsonaro iriam utilizar as pessoas como bucha de canhão. E aquele chamamento para o 7 de setembro da vergonha, porque no dia 9 de setembro foi o da regada, a gente já estava alertando, vocês serão usados como bucha de canhão, não confiem nos generais. Isso dos tanques é bravata, é mentira, nada será feito, tome cuidado, cuide da sua segurança. Então, veja, de novo, você é uma pessoa extremamente injusta, uma pessoa que está fazendo uma sacanagem enorme, não reconhecer todo o sacrifício que eu e a minha família fizemos, assim como as pessoas que estão aqui no Farol, e está aqui assombrando e arrastando corrente, com o seu bolsoleprismo, com essa falsa moralidade tua de Araque, aqui nos canais. Reconheça o seu erro, peça desculpa, busque a sua redenção. Você ainda tem salvação. Pedro Paulo Oliveira. Dizer que foi enganado pelo Jair é dar diploma de otário, como alguém que foi gestado pelo Centrão. Um cara que roubava dinheiro de gasolina pode enganar alguém? Até o mais inocente sabia quem era Jair. Pedro Paulo, R$ 54,90. Obrigado pela doação. Pedro Paulo, eu nunca falei que eu sou um cara esperto ou malandro. Eu sou bobo. Eu fui bobo. Eu fui um otário. Fui otário. Eu não sou burro. Quando eu vejo diante de mim evidências, eu me rendo às evidências. Quando começou o movimento todo, eu não tinha visão que ele era corrupto ladrão. Eu não sabia dos detalhes, porque ele era um deputado do Baixo Clero. Estava com 3%, me apresentaram o nome, foi o Onix que me apresentou, falou, o que você acha de escrever um plano de governo para o Jair Bolsonaro? Ele tinha 2, 3% de intenção de voto. Eu falei, não, é muito... Jair Bolsonaro conheceu a gente, nos procurou. Aí a gente apresentou uma proposta de reforma da Previdência. Ele terminou e falou, olha, adorei, vocês têm muito conteúdo, eu e meu irmão. Já pensou em fazer um plano de governo? Eu falei, posso tentar, mas para quem? Quando ele falou Jair Messias Bolsonaro, eu falei, não, é muito radical, muito excêntrico. Aí ele disse o seguinte, pô, você está com preconceito. Você foi induzido pelas reportagens da Globo, da Folha. Veja no YouTube o que ele fala e tente achar um caso de corrupção pregresso. Então eu fui procurar. Junto com o negócio da gasolina, o que tinha? Tinha um monte de acusação que não era verdade. A mansão que ele comprou em Mangaratiba, daí você vai ver a mansão, cara, meu, Mangaratiba era uma casa muito feia, num bairro muito pobre, era um bairro, não era bairro de, era um bairro operário, um bairro de trabalhador normal, numa casa caindo aos pedaços. A decoração da casa era muito simples, não era uma casa de luxo, longe disso, é uma casa normal, de um brasileiro normal, cara. Uma casa de 200, não era uma pocilga. Tem muita gente que vive numa casa muito pior que essa. Só que era uma casa, sei lá, de R$200 mil, R$150 mil. Não é mais do que isso. A casa dele em Mangaratiba era uma casa simples. Era uma casa muito simples. Hoje em dia passou por uma mega reforma, continua numa localização ruim. Ruim assim, para um padrão de rico. Mas hoje passou por uma reforma, tá, mas lá, você olhava para casa e falava, não, tá de piada, isso é piada. Tá falando que isso daqui é fruto de roubo? Não, então não roubou nada. Com 3 meses, 4 meses de salário de deputado, ele compra uma casa dessa. Daí falaram da casa dele lá Eu fui caso por caso, a casa dele lá na Barra. Eu vi a casa dele na Barra, eu fui à casa dele na Barra e vi quando foi comprada. Foi comprada durante a crise do Lehman Brothers. A mulher precisou de liquidez e vendeu barato, mas era o preço na época de mercado, eu não vi erro ali. Aí começa um monte de acusação, você fala, pô, tá errado. E eu vi os caras. Eles levavam uma vida muito simples. O Eduardo, eu tinha mais contato com o Eduardo e com o Carluxo, era uma vida muito simples. Não havia sinal exterior de deslumbramento, de riqueza. Uma vida realmente muito simples. Os carros, tudo. Então eu falei, pô, não era como os deputados, senador que eu vi em Brasília, no Congresso, andando de carrão, morando em mansão. Não havia sinais exteriores de enriquecimento incompatível com a renda, que é uma renda boa, de R$40 mil por mês de um deputado. Como teve uma enxurrada de acusações e um monte eram mentirosas, porque a Folha, o Globo mente. No meio tinha lá, roubou na gasolina. Cara, mas, entrou, passou. E por que eu fui... E assim, convivendo no dia a dia, eu não vi eles roubarem nada, pegar uma nota errada, viajavam de econômica, eu viajava junto.
Fui para a Ásia. Eu e meu irmão paguei do meu bolso a viagem. A gente foi de business, porque é uma viagem cachorra. Viajar para o Japão é uma viagem desgraçada. Japão, Taiwan e Coreia do Sul. Eu paguei do meu bolso. Business. Eles foram de econômica. Eles dividiam o quarto. Eu ficava num quarto, meu irmão ficava em outro. Eles dividiam o quarto do hotel. Deus do céu, olhava para eles e falava, não, comiam comida assim, não vi nada. Não saíam para inferninho à noite, faziam agenda. Era sério o trabalho. Então eu falei, não, é sério. Por que eu talvez não tenha pesquisado mais ou visto coisas que eu talvez pudesse... Eu queria alguém que chegasse e falasse assim, olha, vamos resolver o problema da corrupção e vamos destroçar a esquerda no Brasil. Vamos destroçar a esquerda, vamos prender os caras da corrupção e do centrão. Eu acreditei. Por quê? Porque eu odeio o Lula, eu odeio a esquerda, odeio o centrão. Eu acreditei, o ódio me cegou. Eu sou bobo? Sou, já fui enganado outras vezes na minha vida. Não é a primeira vez que eu fui enganado. Eu já falei aqui, eu tô no grupo, eu sou de uma longa linhagem de bobos. Na minha família, pesquisaram, Rede Globo, Folha, foram atrás, não é que foram atrás do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, foram atrás da minha tia-avó, cara. Chegou um repórter e falou, como seu pai recebeu um apartamento de Bela Lukovel? Eu falei, não, o que é isso? Daí eu falei, não, era irmã da minha avó, por isso que tem um sobrenome diferente, ela não teve filhos, quando ela morreu ela deixou o apartamento dela, metade pro meu tio, metade pro meu pai. Foram nesse grau. Só tem bobo, não tem um corrupto, não tem um pedófilo, não tem um sacana, não tem nada, cara. Eu sou de uma longa linhagem de bobos. E eu serei enganado e eu espero que os meus filhos e netos sigam essa tradição de bobos e não sejam corruptos, estelionatários, ladrões. Acontece. De vez em quando você é enganado. Mesmo entre os corruptos, estelionatários e ladrões, eles se enganam de vez em quando, uns aos outros. Então é isso, cara. Foi o meu ódio e a minha longa... Eu não sou burro. Eu sou um cara, provavelmente, com QI acima da média. Eu não sou burro. Eu sou bobo. Eu não sou malaca. Eu não sou malandro. Tá? E a segunda coisa, o meu ódio. O meu ódio me cegou. Tá bom? Quando eu comecei a ver coisa errada, eu mantive a esperança. Onde eu comecei a ver coisa errada? A coisa que eu realmente vi errada foi com o Frederico Vassef. Já falei aqui em outros Weintraub Sem Filtros, eu relatei como foi, etapa por etapa, contei tudo, tá bom? Boa. Então vamos lá, Abrão. Próxima. Valdair Greco. Ô, Valdair, tudo bem? Obrigado. Sempre apoiando a gente aí. Boa. 10 conto, obrigado. Bolsonaro é ladrão sim, Abraham. Roubou nossas esperanças e botou o Brasil na vala do suspeito. Tem suspeitas de corrupção. Vai, suspeita. Vamos dar uma... Ele falou que no governo dele teve tráfico de influência. Suspeita. Abraham, qual foi o estupim para colocarem a tornozeleira eletrônica no Bolsonaro? Até então, achei que ele se safaria. Foi 100% mérito do Eduardo Bolsonaro e do papai dele. O Flávio já tinha costurado, recosturado, reconfirmado, limpado toda a porcaria de novo. O Jair Bolsonaro seria 100% preservado até as eleições, já estava combinado, já estava negociado, para ele poder fazer a campanha bonita para o Centrão. Ele conseguiu, nas eleições passadas, solto, elegeu o irmão do Gilmar Mendes, elegeu o Nunes aqui em São Paulo, o cara lá em Curitiba, aonde tinha Centrão, ele foi para lá e elegeu. Trabalhou, lutou, e Valdemar Kassab, Ciro Nogueira, o Edir Macedo do Republicanos, Partido Republicanos, reconhece que ele ainda tinha uns 15 a 20% de votos. Só que, depois da eleição municipal, o Trump ganha. Cresceu o olhão, guloso. Bolsonaro é guloso, safadinho. Cresceu aquele olhão guloso dele, e ele falou, eu sou igual ao Trump, eu voltaria à presidência, eu tenho direito, cala a boca, Tarcísio. A hora que ele falou, cala a boca, Tarcísio, porque o Tarcísio é o cara do sistema. Todos esses caras do Centrão, suspeitos de corrupção, adoram o Tarcísio, que nunca pegou um contrato, que eu saiba, nunca pegou um contrato errado, ao longo de 30 anos no DENIT, tudo quanto é lugar sinistro e esquisito, nunca pegou e detonou um corrupto. Não tem exemplo. Muito bem. Quando ele fala, eu serei candidato, eu escolherei, indicarei os candidatos a senador, eu que mando, eu que quero, eu faço, e o Tarcísio fica quieto. Não sabe nada ainda. Aí, rapaz, azedou. O processo contra ele é retomado. Retoma, anda. Estava abandonado, estava esquecido. Aparece gravação do Mauro Cid, que não trouxe novidade nenhuma, estava todo mundo sabendo do que se tratava.
E, ó, vamos botar esse cara na cadeia porque ele vai estragar a eleição, vai atrapalhar a nossa vida. O Flávio foi lá e conseguiu novamente reverter. Foi a segunda vez que o Flávio conseguiu reverter. Só que havia um Eduardo Bolsonaro no meio do caminho. Papai Jair mandou 2 milhões de reais pro filhão aproveitar a Disney. O Eduardo, pode ter sido ele diretamente, acho que não, mas conseguiu aparecer na foto como sendo um catalisador das ações dos Estados Unidos e do Trump contra a Suprema Corte, contra o Brasil, com tarifas. E aí, nós falaremos sobre isso. Não vou entrar sem filtro. Ok? Já, Abrão, é isso aí. Já eu explico nos detalhes por que botaram a tornozeleira de cristal no pezinho do Cinderelo. Tá bom? Porque o nosso Cinderelo está a 2 passinhos da cadeia. Tem uma que saiu, onde 80% dos brasileiros não gostaram das ações do Trump e consideram que essa retaliação foi por causa do Eduardo e do Jair Bolsonaro. Queimou o filme. Mais do que isso, estão entrando contra ações, estão em vias de entrar com ações contra ministros do STF, Alexandre de Moraes em particular. Também não gostou. O Bolsonaro sinalizou que, mais uma vez, pode chegar na boca da eleição, ele pode tumultuar o processo, o sistema, ele pode atrapalhar a eleição, com esse jeito lambão dele. Pode atrapalhar a eleição de governadores, de senadores ou até de um presidente do Centrão. É assim? É. Além de prejudicar interesses diretos econômicos de empresários. Essa foi a visão passada. O Eduardo falou, você que é empresário aí no Brasil, venha produzir nos Estados Unidos, cai fora do Brasil. Ele fez o trabalho de queimar o filme. É evidente que foi uma retaliação ao Lula, mas não interessa. Eles foram muito hábeis nas redes sociais, na mídia, e o PT agradeceu, beleza, são eles que são os culpados. Lambão, estrategistas. Agora, tá todo mundo querendo detonar eles, cara. Tá todo mundo... Manda, Lula, me dá o passaporte que eu negocio com o Trump, porque eu consigo... Pô, cara, então foi você, não foi? Queimou o filme. Queimou o filme. Será que ele será preso agora? Veja, ainda não tá preso, não foi pra Papuda. O Collor foi preso, ele passou 12 horas na delegacia. Não foi pra cadeia o Collor. Ele tá lá em prisão domiciliar, numa cobertura de frente pro mar em Maceió. Não dá pra chamar de prisão, mas ele tá fora do jogo. Tiraram ele, falou, bicho, você é muito lambão. Prenderam o Collor por corrupção. Você acha que não tem mais corruptos no Brasil para ser preso do que o Collor? Limparam o cenário do Collor para a eleição ao Senado e ao governo do Estado do ano que vem. Tirou o Collor da frente, acabou. Beleza? Quem será o candidato ao Senado? Arthur Lira, Renan Calheiros? Não será o Collor, está fora do jogo. É importante entender o jogo. A mesma coisa do Bolsonaro. Você é muito lambão, só faz porcaria, só faz jairzice. Tá fora do jogo, cara. Agora, se continuar, então você vai para casa, fica sem redes sociais. Vamos ver se a Michelle, com quem o Valdemar há muito tem um ótimo diálogo com a Michelle. A Michelle sabe falar a língua do Valdemar. E de outros deputados que ela conhece de longa data do Centrão. Pode ser que a Michelle apareça com a bandeira do bolsonarismo. Pode ser que o Flávio... É importante entender que foi tudo junto. Ele chamou uma manifestação para Paulista. A manifestação foi xoxa. Lembrando que ali tinha um monte de político profissional. O que é político profissional? Não é só o vereador, o deputado federal, o senador, o governador. São os assessores, são os secretários, os filhos, familiares. O assessor do vereador, ele quer também ser um político no futuro. Ele leva a esposa, ele, os filhos. Tinha 15 mil, tinha 16 mil na Paulista. Quantos eram políticos profissionais diretamente? Uns 3 mil, mais uns 2 mil do Silas. Quantos, assim, bobos da corte estavam realmente lá? 8 mil, 7 mil? É bastante, mas não o suficiente para a quantidade de porcaria que o Jair faz. Já não põe mais medo. Já não tem mais guerreiro do lado dele. Tanto é que baixou. 50 skatistas entraram no meio da manifestação, zoaram com todo mundo e as pessoas nem gritaram de volta, porque estavam com medo. Quem estava na Paulista se comportou de forma covarde. Nem para gritar de volta com o skatista que estava zoando com todo mundo, inclusive o cartaz do Eduardo. Aquele cartaz do Eduardo foi feito por um manifestante, sincero. Alguém com limitações intelectuais. Evidentemente que aquele cartaz do Eduardo Bolsonaro denota a limitação intelectual do artista. Né? Então o que acontece? Ele já não põe mais medo, ao mesmo tempo que ele atrapalha. Ele consegue causar, e tem toda a rixa pessoal, porque quem conhece o Bolsonaro no bastidor
como eu conheci depois que eu saí do governo, fica com bode, fica com raiva. Não tenha dúvida que ali nos generais, nas pessoas que ele entregou a cabeça, tá entregando a cabeça de todo mundo. Entregou a cabeça da Michelle hoje. Hoje. Quando pegaram o Jair Renan, o filho mais novo dele, fazendo bobagem, ele falou: mal conheço esse moleque. Mal conheço esse. Foi criado pela mãe. O Eduardo Bolsonaro agora falou: não, esse daqui é um garoto, é um moleque. Tem 40 anos, mas é um moleque. Imagina o que ele não fez com todos esses caras. E todo mundo sabe, hoje em dia, ninguém com 2 neurônios acredita e confia e pula na frente do ônibus por ele. Ao mesmo tempo, tem um monte de gente com raiva. Veja, havia um plano, segundo saiu na imprensa, havia um plano que foi impresso, estava com ele, pode estar dentro do pendrive do Bolsonaro, no banheiro, no pendrive do Bolsonaro, no pendrive que ele diz que pode ser da Michelle, né? Cara, falando em matar o Alexandre de Moraes, ou ele na Paulista chamando o Alexandre de Moraes de canalha. O Alexandre de Moraes ficou magoadinho. Depois, não adianta ir lá e chamar meu ministro, vamos fazer uma brincadeirinha sadia. Não adianta, cara. Fica com bode, leva pro pessoal sim. Leva pro pessoal. Se ele não tem mais nada a oferecer pro Centrão, se o Centrão tem medo que ele possa tumultuar, e tem um monte de gente querendo pegar ele de graça, se ninguém vai defender, ele será pego. Tá aí. Tá com restrição de movimentação, vão tentar passar o capital político que sobrou, 10%. Acho que ele ainda tem 10% de intenção de voto. Pode ser 12? Pode ser 12. Não é mais 20. Aquela manifestação da Paulista não é de quem tem 20% de intenção de voto. Hoje apareceu um monte de gente defendendo o Bolsonaro. Eu vi lá 3 mil likes, 5 mil likes. Tá tudo murchando. Eles tentarão conduzir o legado do bolsonarismo na mão da Michelle e do Flávio, que são os mais confiáveis para o Centrão. São os Bolsonaro mais próximos do Centrão. A Michelle já trabalhou para o Valdemar, como assessora do Valdemar, do PL. O Valdemar era o presidente do partido, ela era assessora do PL. E o Flávio é totalmente Centrão. O Eduardo, muita lambança, acho que acabou. O Carluxo sumiu, submergiu, desapareceu. E o Jair Renan, acho que continua sendo o degustador de linguiça lá do Bratwurst e do Weisswurst, das salames, lá da Santa Catarina, onde a culinária alemã adora embutidos, não é? Embutidos. Ele degusta embutidos. Então, veja, não tem, é Flávio e a Michelle. Se o Jair Bolsonaro ficar quieto, submergir o Eduardo Pará, talvez fique do jeito que tá, ó, fica aí de moita, fica aí na tua casa, sai pra comer um pastel, tá, mas fica quieto, cala. Fica calado, cala a boca agora. Para de falar. Se ele calar a boca, ele não vai pra prisão. Qual é o próximo passo? Se ele continuar falando, é prisão domiciliar. Ele ainda não tá em prisão domiciliar, ele tá com restrição. Mas não é prisão. Então, assim, depende dos próximos passos. Tem muita gente ainda interessada que ele seja cabo eleitoral, mas diminuiu. Está diminuindo as pessoas que querem estar ao lado dele. Saiu pesquisa, eu acho que a pesquisa é verdadeira, pegou muito mal essa última jairzada, não tem mais uma. A população, 80% enxergou mal. Eu olhei aqui nas redes, não existe mais, nem na Bolsa Leprada, na Leprolândia, no bolsoleprismo, nem lá se fala mais que o Jair Bolsonaro é um estrategista, porque, pô, patetada, né? Joga xadrez 4D, obedece que ele sabe o que está fazendo, acabou isso, acabou. Ele está virando simplesmente o que ele sempre foi, um café com leite. Ele teve uma grande comunicação, ele é carismático, o Jair Bolsonaro é carismático. Só que depois que você pega nojo dele, pode ter o carisma que for. O Collor é carismático. O Collor é mais do que o Collor é mais carismático que o Bolsonaro, fala melhor. Só que, pô, depois do plano Collor, não dá mais. Você tem que ser muito, muito louco pra apoiar o Collor. Depois de tudo que você tá vendo aqui do Bolsonaro, cara, meu, de novo, tem que ter um grau de oligofrenia, esquizofrenia pra continuar defendendo esse cara, meu. Acabou de rifar a esposa. É um cara que acabou de rifar a terceira esposa. É isso. É isso. Você acha que um cara desse vai te salvar, lutar contra a corrupção, enfrentar o comunismo? Ele quer saber de jet ski e relógio de ouro. Quer saber de dinheiro. Dinheiro não tem carimbo, segundo o Tarcísio. Dinheiro é dinheiro. Então, é isso. Não está preso, mas está com a circulação restrita. Se pisar, se aprontar mais, prisão domiciliar.
Para mim é esse que está com o Eduardo Bolsonaro. Eu vi que o Alexandre de Moraes comentou que ele, segundo saiu nos jornais, o Alexandre de Moraes teria dito que ele teve uma conduta criminosa. A conduta criminosa da cadeia. Renunciou ao mandato, não é mais deputado, acabou. Está em licença, não está exercendo o cargo de deputado, acabou. É cadeia. Abraham, e por que você não é preso? De novo, eu estou processando na pessoa física. Ministros do STF, inclusive Alexandre de Moraes. Eu não sou preso porque eu não faço lambança. Eu sou contundente, quero a queda da República de Deodoro, quero o fim da corrupção, morte à corrupção, pena de morte para corrupto. Mas eu não faço palhaçada. Faço até, faço brincadeira. Mas no momento certo, com alguma lógica, e não como ofício. Mentir, dificilmente eu vou contar uma mentira. Não faz parte do meu ofício. Roubar, também não, já estou com 54. Não tenho uma mácula sobre isso, vou começar depois de velho, difícil também. E palhaçada, eu tenho um humor às vezes que pode incomodar. Mas ele é intencional, ele não é uma coisa completamente fora do meu controle. Então é isso. Ele às vezes, você fala, isso é palhaçada, mas ele está querendo ser sério. Ele chora, grita, fala, parece uma ópera bufa. Então o resumo da obra é isso. Ele conseguiu ter a restrição, o Flávio terá um trabalho enorme para reverter, ainda não está preso, ele ainda pode ir à praia, dar uma volta, ainda pode. O Flávio terá muita dificuldade para reverter isso. Principalmente porque a popularidade, o que ele tem a oferecer, que é ser um fazedor de prefeito, governador, senador, deputado, diminuiu muito. As pessoas não sabem o quanto. Os políticos tendem a esperar o resultado das urnas. Eu diria o seguinte, quando na próxima eleição o Mário Frias, que é deputado por São Paulo, apesar de ser carioca, tudo da Globo, nunca teve, não é nada, é um zero. Aqui em São Paulo, um zero. Ele não foi reeleito, porque ele foi eleito porque o Bolsonaro falou, votem no Mário Frias, foi eleito. Quando um cara desse não for reeleito, se um Carluxo não for eleito senador, se ele não conseguir, o PL, ao invés de 100 deputados, fizer 35 ou 40 deputados, aí acabou. Mas eu acredito que muita gente no Centrão ainda ficará em dúvida. O Flávio Bolsonaro tem material para sentar e negociar algum grau de liberdade para o Jair Bolsonaro. O Eduardo não. O Eduardo, eu acho que se ele pisar aqui, rola. Ele roda. Mas o Jair, se o Flávio conseguir costurar bem, eu acredito que ele ainda consegue manter essa autonomia do pai, poder circular, ir para a praia, passear, andar de jet ski. Ele gosta tanto de andar de jet ski, ir para cima e para baixo. E, eventualmente, até, de repente, participar como cabo eleitoral das eleições sob grande, assim, gestão. Se pisar mais uma vez no tomate, é cadeia. Cadeia papuda, não sei, mas prisão domiciliar. Né? Gente, muito obrigado. E eu espero que o Bolsonaro seja preso para a gente poder comemorar, abrir finalmente aquela champanhota. Mas isso depende dele fazer mais jairzices. Precisa fazer muita jairzice ainda, porque o Flávio com certeza já está sentado e negociando com Deus e todo mundo. Deus e todo mundo não, deve ser mais o diabo e todo mundo deve estar negociando com ele para que pare o processo aí. Enfim, não percam esperança, porque afinal de contas não é todo dia que a Cinderela calça a tornozeleira de cristal do príncipe encantado, pô. Não é todo dia que a gente pode degustar a justiça sendo feita, não a justiça dos homens. Porque essa justiça aqui da República de Deodoro, eu realmente não acredito nela. Mas eu acredito que em algum momento existe um acerto de contas. E esse cidadão que durante vários anos mentiu, enganou, levou pessoas a serem destruídas, tá chegando a hora dele, tá chegando a hora dele. Talvez ele não tenha a percepção total. A Michele, que sempre foi patricinha, Michele Bolsonaro, sempre viveu no luxo, nos palácios, né? Tá muito mal acostumada. Não sei de onde veio o dinheiro dessa família. Eu desconfio. E, antes de tudo, eu queria dizer que eu não concordo com a eventual prisão do Bolsonaro por golpe. Eu preferia que ele fosse preso por corrupção. O nosso projeto do Farol da Liberdade é pena de morte para quem roubar mais de R$1 bilhão. Roubou menos, perde tudo, todo o patrimônio e vai para a cadeia. Mais de R$1 bilhão para impedir que o mal aconteça novamente. Aí tem também a execução. A pessoa é presa,
julgada, amplo direito à defesa, condenada, pelotão de fuzilamento. Se não, empreiteiro, 40 bilhões roubado, soltou, voltou, recebeu 40 bilhões de volta, está sendo indenizado e os 40 bi com juros e correção monetária. Se nós tivéssemos a pena de morte, e a Constituição brasileira permite, se nós tivéssemos a pena de morte para corrupto, que roube mais de R$1 bilhão, a política no Brasil seria diferente. Tenho certeza que seria diferente. Uma proposta nossa,